Olá, rapaziada, quem está falando é Pedro do Borel. Vamos desenrolar algumas paradas aqui e talvez algumas perguntas para a gente juntos pensar, que é isso que o Evangelho quer fazer na nossa vida, pensar. Eu tenho aqui uma pergunta que me fizeram e eu vou responder com meu coração. A pergunta é essa: qual é a relação que deve haver do cristão com o trabalho social? E agora? Eu acho o seguinte, é muito simples, o reino é simples. A gente às vezes fica dividindo quem faz e quem não faz. A primeira coisa que eu acho que a relação do cristão com o serviço social é que você tem que tomar cuidado, que ele não pode ser um desencargo de consciência, né? Porque a Bíblia fala de obras. Eles andam juntos de mãos dadas. Então quando eu penso a fé sem obras está morta e a obra sem fé está morta, o que eu entendo é que no reino de Deus eu preciso saber qual é o meu papel. E quando eu ajudo alguém, ou quando eu entro na esfera do social, eu não posso ter isso como uma moeda de troca. Eu tenho que simplesmente entender que aquilo que eu faço na área social é apenas um complemento do compromisso que eu tenho com o reino de Deus. Então, se eu ajudo, independente da área que é, eu tenho que fazer isso por amor e com amor. E eu acho então muito importante. Não tem como você dizer que ama a Deus e ver as pessoas passando, vivendo como elas estão, não fazendo nada. O discurso fica muito longo. É muito importante que você entenda primeiro qual é o seu papel no reino de Deus, qual é o seu papel nesse lugar. E aí você vai ver que as obras sociais, e fazer aquilo que Deus chama da ajuda, da misericórdia, né, do dar a sua oferta. Mas tem uma palavra que eu acho bem interessante, que é a caridade, é com amor. Então o serviço social tem que andar muito junto. Eu não posso dizer isso é mais importante, isso, andam juntos. A segunda pergunta é: por que o crente adora fazer trabalho voluntário, em vez de viver uma vida de serviço? Deixa eu te falar uma coisa, com todo o meu coração, grava isso. As pessoas, elas já estão cansadas de versículos decorados. As pessoas já estão cansadas dessa coisa robótica, que entra também com um grande perigo essa questão do ser voluntário, do desencargo de consciência, que é assim: eu lavei minha alma, eu fiz alguma coisa por alguém. Eu acho que isso deve ser uma prática diária do serviço às pessoas. E eu não sou polêmico não, mas assim, eu entendo que quando Jesus lava os pés do Pedro, todo mundo pega esse texto e fala assim: não, porque você tem que ser servo, né? Você tem que servir as pessoas. Mas o texto não está dizendo de servir as pessoas. O texto está dizendo se deixar ser servido. Porque o que Jesus quer ensinar para o Pedro é: Pedro, se você não aprender a ser servido, você não vai servir. Você não vai saber como servir. Então quando eu penso nesse texto que foi perguntado aqui, do voluntariado, de fazer, de viver uma vida de serviço, é o seguinte: é receber de Deus e passar. Seja em amor, seja em ações, não importa. O ser voluntário é do dia a dia. Porque senão o que vai acontecer é que esse desencargo de consciência vai te fazer a fazer as ações naquela hora, naquele dia, ou quando você for convocado. Quando na verdade é o dia a dia do serviço. É o dia a dia que você precisa estar, não à disposição das pessoas, mas estar atento e sensível. Porque muitas vezes nós vamos passar naquele caminho onde está aquele homem que apanhou, que está largado, e você, como simples levitas, não vai fazer porque aquele dia não é um dia do voluntário. E você, como um grande sacerdote, também não vai fazer porque é aquele dia. Mas o ser servo, o viver uma vida de serviço, é ter a disposição do bom samaritano, que viu, que parou, que fez o que podia. Então, é muito legal você viver isso, não apenas ter um dia, não que seja errado, né, ter uma programação, vamos lá, mas você ter esse coração disposto a ser voluntário em cada momento, a qualquer hora, e a hora que Deus chamar para fazer isso. Então, aí vem a terceira pergunta agora. Quando você pensa em família, o quanto isso diz para você a respeito do propósito de Deus para a sua vida e para a igreja? Eu sempre digo o seguinte: família é a base da sociedade. Família. Se você tem uma família destruída, você com o tempo vai ter uma sociedade destruída. A escola não educa os meus filhos. A escola, ela insere meu filho no meio da sociedade, né? Vai ensinar o meu filho algumas coisas, mas a educação começa na mesa da minha casa. Igreja, para mim, começa no café da manhã. É ali. O congregar, o estar reunido com os irmãos, naquele tempo, é um complemento do que está acontecendo na sua casa.
Então família é muito importante. Se você tem uma família estruturada, certamente vai ter uma geração que vai entender o que a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. O que é isso? É levar aquilo que você recebeu quando pequeno, é você passar para frente princípios e valores. E se os meus filhos entenderem o valor família, eles não vão titubear no meio do caminho. Eu quero que ele entenda que ele tem que amar sua esposa, que ele tem que honrar sua esposa. Então família é a base da sociedade. Você quebrou a família, você arrebentou com tudo. Então é muito importante, em primeiro lugar, família. Se você tem uma família estruturada em Deus, a igreja só vai ser um complemento. Porque se você faz em casa, isso também vai refletir nas suas perguntas, no serviço, no voluntariado, de estar sempre disposto. A quarta pergunta é sobre evangelismo. Qual foi o evangelismo que mais marcou a sua vida? Eu acho que um dia, quando eu estava esperando um amigo meu, e de repente veio um cara na minha direção andando, e eu olhei para ele, e na hora que eu olhei ele, e a maneira como ele andava, a maneira como ele olhou para mim, eu disse no meu coração: Deus, esse cara vai me perguntar a hora. Ele se aproximou e ele falou, com todo o jeito dele, falou assim: que horas são? Aí eu falei: são 2h30. Ah, são 2h30? Eu falei: é. E ele disse para mim assim: tá fazendo o que aqui? Eu falei: eu tô esperando um amigo meu. Ele: ah, será que ele vem? Eu falei: não, vem. E nessa hora ele começou a olhar para mim, e ele olhou para mim e disse assim: seus olhos são tão bonitos. Eu falei: obrigado. Aí ele falou para mim assim: e se ele não chegar, você aceita fazer um programa comigo? Eu te pago. E eu olhei bem para ele e eu falei para ele assim: pô, você chegou muito tarde, sabe por quê? Eu não posso, porque eu sou comprometido. Eu sou comprometido com um homem chamado Messias. Ele: você também é? Eu falei assim: sou. E esse homem é maravilhoso. Esse homem, quando eu conheci esse homem, foi algo tão esplêndido que hoje ele faz parte da minha vida. Hoje eu sinto o cheiro dele, hoje ele anda comigo, ele toma banho comigo, ele me envolve, a voz dele é poderosa. E quando eu olhava para o cara olhava para ele e falava assim: gente, que homem é esse? Eu falei assim: ele é maravilhoso, se você quiser conhecer ele. Ele falou: você deixa? Eu falei: claro que deixo. Claro que eu deixo. E se você tiver um relacionamento com esse homem, você nunca mais vai querer ir atrás de nenhum outro homem. Ele falou assim: é mesmo? Eu falei assim: esse homem é Jesus Cristo, ele está aqui agora. Ele: ai, você me pegou. Eu falei: não peguei não, quem pegou você foi o amor de Deus, e ele está aqui agora. E eu abracei esse cara, e esse cara começou a chorar, e esse cara estava do meu lado ali. Aquele cara que veio na minha direção era outro completamente daquele que se mostrou ali agora. Comecei a falar para ele assim: olha só, cara, eu te entendo, mas eu quero dizer para você que você não nasceu para isso. E esse cara chorava muito, abracei ele assim, dei um abraço, ele falou: estou te dando um abraço de homem que quer que você tenha um relacionamento com outro homem que é capaz de mudar a sua vida. Nós oramos ali, compartilhando do reino de Deus. Esse homem saiu andando normalmente, não como ele chegou andando próximo de mim, mas ele saiu. E eu fiquei vendo ele ir embora. Não sei o que aconteceu com esse cara, não sei onde ele está, mas uma coisa eu sei: eu tenho um relacionamento com um homem que mudou a minha vida, e eu sei quem eu sou nele. E as pessoas estão em busca de tantas coisas, e eu sempre digo para as pessoas: eu não evangelizo as pessoas para que elas se tornem crentes. Eu evangelizo as pessoas porque eu acredito no que aconteceu com a minha vida. Se elas vão acreditar ou não, eu não posso fazer nada, mas o meu papel é compartilhar sobre esse homem que um dia morreu na cruz do Calvário, derramou um sangue precioso e me fez ser quem eu sou hoje. Que Deus te abençoe.